relacionadas com os números naturais é a soma e a subtração. Por quê? Porque a gente não consegue garantir que em uma multiplicação ou uma divisão a gente sempre vai ter um número inteiro, né? Então pode ser que se a gente for dividir o 3, por exemplo, por 2, a gente vai obter 1,5. E esse número não é um número natural, ele já é de um outro conjunto, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Agora vamos falar sobre os números inteiros. Os números inteiros, eles são representados pela essa letrinha C, que também tem essa outra partezinha aqui nele. E os números inteiros, eles incluem os números naturais que a gente acabou de falar e os opostos desses números, ou seja, os números negativos. E aqui a gente já tem a realização da multiplicação também. Então a gente tem soma, subtração e multiplicação, tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como a gente pode representar aí os números inteiros. Então a gente tem aqui os negativos, -2, -1, o 0, 1, 2 e por assim vai, tá? Agora vamos falar um pouco sobre os números racionais, que é representado por essa letrinha aqui, também com essa segunda linha. Os racionais são todos os números que podem ser expressos por frações. Então, nisso a gente inclui frações, números decimais, dízimas periódicas. Então, e nisso a gente pode pensar também que os números racionais, eles também vai incluir os números inteiros e os números naturais. Porque vamos pensar em 10 dividido por 2 é um número racional, mas 10 dividido por 2 é 5, que também é um número natural, que por sua vez é um número inteiro. Então a gente também tem como pensar dessa forma, que ele também inclui todos os conjuntos acima. E a gente tem os números irracionais, que é representado pela letrinha I, tá? E os números irracionais, pode parecer até meio estranho, mas os números irracionais são todos aqueles que não são racionais. Então a gente tem alguns números aqui. O π, que é um número muito conhecido, né? Raízes que não possuem solução inteira. Números dessa forma aqui, que também não possuem uma solução inteira. Então, são números infinitos, tá? Os números irracionais, tá bom? E o conjunto dos números reais representados por esse Rzinho aqui. Esse Rzinho, ele é bem já comum, assim, se você tem um pouco de familiaridade com a matemática, ele aparece muito. E ele indica que é tudo, todos os conjuntos, todos os números. Então, os números reais são todos os conjuntos, menos os números complexos, mas aí a gente vai entrar em outra discussão aqui, que não é o foco da matemática básica, tá bom? E agora vamos falar um pouco sobre os sistemas de numeração. Os sistemas de numeração são os símbolos que são utilizados para representar valores. E a gente tem alguns sistemas. A gente tem o sistema decimal, que é o sistema que a gente mais está habituado, né? Que é o de base 10, base 10. Então, a gente tem os números aí de 0 a 9 e todos na base 10. Por exemplo, o número 7.328. Aqui a gente tem unidade de milhar, unidade de centena, de dezena, de unidade normal, né? Essa unidade de milhar aqui é 7 vezes 10 a 3, porque 10 a 3 é 1000 e 7 vezes 1000 é 7.000, e esse número nesse lugar aqui representa
vamos falar agora sobre um outro sistema, que é o sistema binário, que é um sistema mais utilizado nessa área de tecnologia e tudo mais. Mas também é um sistema aí muito importante. Esse é um sistema de base 2. Então eu vou já iniciar com um exemplo para ficar mais fácil de entender. Aqui a gente tem esse número 1101 na base 2, que indica que é o sistema binário. A gente vai ter então 1, que é esse número, vezes 2, que é a base A3, porque está nessa posição. Aí depois a gente vai ter 1 vezes 2, que é a base 2, vezes elevado a 2, que porque ele tá nessa posição. Aí o zero, esse zero vai dar aqui 0, vezes 10 a 1, por causa da posição também que ele ocupa. E depois 1. Isso aqui é um exemplo de um número binário, no sistema binário. E esse valor aqui eu vou até resolver com vocês agora. Ele representa 2 elevado a 3 é 8, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Mais 2 elevado a 2 é 4, então mais 4. Mais 0 elevado a vezes qualquer coisa é 0, né? Mais 0. Mais 1. Então esse número vai ser 8 mais 4, 12, mais 0, 12, mais 1, 13. Então, 1101 no número binário representa o 13 no sistema decimal. Então a gente tem essas relações aí, e é justamente assim que a gente faz conversão entre bases. A gente já viu agora como fazer a conversão de binário para decimal, mas agora eu vou mostrar para vocês como que faz a conversão de decimal para binário. Para a gente realizar isso, a gente vai fazer divisões sucessivas e anotar os restos. Depois disso a gente vai ler de baixo para cima para descobrir qual que vai ser aí o nosso número no sistema binário, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem o número 25, dividindo 25 por 2, que é a base, né, do nosso sistema binário. A gente vai obter o número 12 e vai sobrar, né, o resto 1. Aí depois a gente pega esse número e divide por 2, que vai dar 6, com o resto 0. Depois o 6 dividido por 2, que vai dar 3, com o resto 0 também. Depois a gente pega o 3, divide por 2, vai dar 1, que vai sobrar 1 também. E depois a gente pega esse 1, divide por 2, que vai dar 0 vezes, com o resto 1. Então, lendo de baixo para cima, o número 25 no sistema binário vai ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, que é o número 25. Então, é basicamente assim que funciona. Aqui eu tenho até outro exemplo, que é do número 39. E o número 39 no sistema binário vai ser 1, 0, 0, 1, 1, 1. Agora vamos falar um pouco sobre potências e raízes e sistemas de medida também. Uma potência é quando a gente tem um número elevado a um valor, ou seja, é o número que se localiza em cima ali da nossa base, indica o número de vezes que eu vou multiplicar ele mesmo. Então, se eu tenho 2 elevado a 10, não é 2 elevado a 10, é diferente de 2 vezes 10. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que nesse caso aqui dá 1024.
raiz. A raiz a gente pensa como o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o valor que está dentro da raiz. Então, a raiz de A vai ser B. Então, B elevado a 2 vai ser A, que B elevado a 2 é B vezes B. Então, o número multiplicado aqui por ele mesmo vai dar esse valor aqui. É isso que a gente pensa quando a gente vai fazer uma raiz. E dentro da raiz, a gente possui raiz quadrada, que é quando a gente tem por 2 aqui. Então, é quando a gente quer saber o número que multiplicado por ele mesmo dá isso. A raiz cúbica é quando a gente quer saber o número que é elevado ao cúbico, ao cubo. Então, B vezes B vai dar esse valor. E a gente tem também o de índice, que é qualquer número que a gente quiser colocar aqui. Então, vamos pensar, por exemplo, na raiz em quarto de 625. Isso aqui vai dar 5, porque 5 elevado a 4 é 625. Entenderam qual é a lógica? E aí vamos pensar também algumas operações aí de raízes. A gente tem a multiplicação desses radicandos. Então, quando a gente tem aqui dentro de uma raiz, uma multiplicação A vezes B, a gente pode escrever isso de uma outra forma, que é a raiz de A vezes raiz de B. Então, vamos pensar que a gente tem aqui raiz de 9 vezes 16. Isso aqui vai ser igual a raiz de 9 vezes raiz de 16. Entenderam? Que no caso seria 3 vezes 4, né? Aí, quando a gente tem a divisão de radicandos, também a gente pode fazer a mesma coisa. Se dentro da raiz a gente tem uma divisão, a gente pode fazer essa divisão colocando a raiz no de cima e no de baixo separadamente, ok? E quando a gente entra no âmbito de raiz de potência, quando a gente tem uma potência dentro da raiz, a gente pode escrever da seguinte forma. A gente pega esse valorzinho aqui, coloca ele numa fração como denominador do 1. Então, esse valor fica aqui dentro, mantém no mesmo lugar, e isso aqui a gente transforma nisso, que fazendo aquilo que a gente aprendeu na parte de multiplicação, né, de potência, a gente multiplica isso aqui, que vai ficar m vezes 1 sobre n, que vai dar m sobre n. Então a gente chega nesse resultado aqui, tá? Outra coisa interessante da gente entender nessa parte de raiz é a parte de racionalização. A racionalização de denominadores é justamente tornar um número que é irracional, como a raiz de 2, em um número racional. Então, se a gente tem 25 sobre a raiz de 2, a gente vai pegar essa raiz de 2, multiplicar em cima e embaixo, e vai ficar 25 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes 2 é um número vezes ele mesmo. Quando a gente tem na raiz, a gente vai ter como se fosse raiz de 2 vezes 2, que é raiz de 4, que por sua vez é 2. Então, é só a gente tirar a raiz, tá? Então, vai ficar isso aqui, esse número aqui racionalizado, vai ficar 25 raiz de 2 sobre 2. Agora, a última parte aqui do que a gente tá vendo, que é a parte de notação científica. A notação científica, ela simplifica números enormes ou números minúsculos. Então, por exemplo, esse n que multiplica uma base 10 elevado a um número x, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. E esse expoente ele